Oi, queridos, mais um domingo, estamos iniciando o culto dessa noite. Vamos nos colocar de pé, vamos louvar ao Senhor, vamos agradecer a você que está em casa nos assistindo. Boa noite, Deus abençoe, a paz do Senhor para vocês, a paz do Senhor para todos que aqui estão. Nós vamos estar cantando uma canção que diz assim: nada vai nos separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Nada, querido, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Glória ao Senhor por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Nada vai nos separar do teu amor, Paizinho amado. Ó Senhor. Nada vai nos separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Não falha. Tu és o mesmo. Tu és o mesmo pra sempre. O teu amor não muda. Teu amor não Aleluia. muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. vem Louvado pela seja o nome do Senhor. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que
nome, Louvamos, Senhor. Pai. Te Muito agradecemos, obrigada, Senhor, ó estamos Pai, na tua pela casa, oportunidade Deus. de poder estar aqui, Aleluia, Senhor. Senhor. De Louvado seja provar, teu nome, Senhor, Jesus. desse teu amor Ó, que não Deus, falha, é verdade, Senhor, que é Pai. constante em nossas Deus, vidas, Pai. em nome de Obrigada, Senhor, pela Obrigada, oportunidade Pai. que temos de te louvar, Amém, Senhor, do Senhor. teu povo se reunir, Senhor, para adorar o teu nome, Senhor. Aleluia, Senhor. Obrigada, Pai. Receba Obrigada, todo Deus. louvor, Receba, toda a Pai, honra, em toda a nome de glória, Jesus. Pai. Porque tudo foi feito, Deus, para ti, Senhor. Amém, Senhor. Obrigada por tu nos abençoar, Senhor. E abençoar esse povo que se encontra aqui, Senhor. verdade, Senhor. Muito obrigada pela tua presença, Senhor. Continue, Deus, falando ao nosso coração, Senhor. Nos ajudando, Pai, a entender, ó Deus, a tua palavra, Senhor. verdade. Senhor, deixa fluir do nosso coração, Senhor, Nome de Jesus. o louvor, a adoração, Senhor, porque, Senhor, é para ti, Pai. Amém. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Em nome Amém, de Jesus. Senhor. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o homem pecou lá no jardim do Éden, lá atrás, o diabo fez com que o homem se separasse de Deus. Mas aí, em Jesus, nós tivemos uma nova chance. O Senhor nos possibilitou isso em Cristo. Ele nos apresentou em Jesus o caminho para chegarmos de novo ao Pai. Foi quebrada aquela comunhão que o homem tinha com Deus. Mas em Jesus foi restaurado de novo a ponte. Deus nos possibilitou uma nova chance, um novo reino, um novo recomeço, que a gente estudou hoje de manhã, que vem do céu. Amém? Glória a Deus. Vamos cantar essa canção, nova chance, novo reino, novo recomeço que vem do céu. O caminho, a verdade e a vida que eu sonhei, que vem do céu. Novo dom, nova graça, novo jeito de pensar, que vem do céu. Liberdade, santidade, alegria ao coração, que vem do céu. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Enquanto cantamos essa canção, eu sei que a gente ainda não pode dar aquele abraço gostoso, mas a gente pode olhar para o irmão, a gente pode estender a mão, dar aquele soquinho, demonstrar aquele carinho. Pode sorrir com os olhos. Nova chance, novo reino,
coragem. Amém. No Senhor nós temos força. Amém. Porque a alegria dele enche as nossas vidas. Irmão, você está alegre por estar na casa do Senhor? Amém. Eu estou, não importa quem está do meu lado e quem não está. Não importa quem está aqui, quem está em casa ouvindo a palavra do Senhor. Meu irmão, não desista, permaneça firme, Amém. porque o inimigo quer tirar a sua alegria. O inimigo quer tirar a minha alegria, o prazer de louvar e engrandecer a esse Deus. Só que a nossa alegria vem dos céus. Amém, meu irmão? Que você possa nessa noite se render aos pés do Senhor Jesus. Dizer para Ele que o Senhor respirar a sua vida, tudo vem do céu. Amém. Que você veio aqui, nasceu para louvar ao seu nome. Amém? Amém. Vamos louvar então com um cântico que fala: rendido estou. Rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Diga para Ele: Senhor, vem limpar meu coração, vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Jesus, Jesus. Recebe o nosso louvor, Senhor. Meus momentos e os dias meus, meu respirar
ti, ó Deus. Aleluia. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Que lindo. Diga, rendido estou, Senhor. Eis-me aqui, Rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, Senhor. Rendido estou. Eu rendido estou. Eu sou teu e tu és Eu, minha vida. minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Aleluia. Aleluia. Aleluia, glória a O Deus. final desse cântico fala: eis-me aqui, faz em mim o teu querer. Difícil cantar isso, né? Porque nem sempre o querer de Deus é o meu querer, é o nosso querer. Mas que você possa confiar, meu irmão, acreditar e se alegrar em tudo que Ele pode proporcionar para a gente. Porque o nosso Deus é um Deus de milagre, é um Deus de palavra, de promessa. É um Deus que está sempre conosco. Amém. Não nos deixa só. Que alegria hoje poder ver a Leda aqui na casa do Senhor. Que alegria. A voz chega a ficar embargada, mas é muita gratidão ao Senhor Jesus. E eu tenho certeza que a igreja estava aqui toda em oração aqui juntamente com você, tá, Leda? Todos nós. E Deus operou e continua operando grandes coisas. Que a alegria dele, minha irmã, continue sendo derramada sobre você. Amém? Que a sua vida, ela já está sendo usada para testemunho da honra, glória do nome dele. Amém? Amém. Amém.
Que delícia poder estar na frente, né? Poder estar diante desse Deus que faz maravilhas, né? Que opera milagres. E a gente sabe o quanto a gente já testemunhou milagre aqui neste lugar, né? E essa canção que nós vamos cantar fala que no resto o quê? Adorar esse Deus tão grandioso, né? Essa canção ela fala também sobre nós agradecermos, né? Porque Ele soprou em nós o dom da vida, Ele soprou em nossas narinas a vida que nós devemos a Ele. Amém. Olha que Glória a maravilha a Deus. gente poder respirar e saber, Deus, obrigada, Senhor, Louvado porque eu seja teu posso nome. respirar. Amém. Obrigada porque eu posso estar na Tua presença. Amém. Então vamos juntos adorar, adorar, adorar é o que nos resta, né? É forma de gratidão adorarmos a esse Deus tão grandioso. Amém? Santo é o teu nome, Jesus. Oh, Pai. Enfileiras os astros do céu e chama pelo nome. Glória a Deus. Diz ao mar a que te detenhas, dá forma aos montes. Põe em fileiras. Põe em fileiras os astros do céu e chama pelo nome. Glória a Deus. Diz ao mar a que te detenhas, dá forma aos montes. Ele soprou a vida. Soprou em minhas narinas a vida e devo a Ele. Sonhou pra mim. Soprou pra mim um sonho tão lindo, vivo pra Ele. O que fazer? O que fazer diante de um Deus tão glorioso? O que dizer com palavras que até a intenção conheces? Adorar, adorar, adorar e prostrar contrito. Adorar, adorar e prostrados ficar rendidos. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Oh, Pai. Vamos voltar lá pra cima. Põe em fileiras. Vamos. Em fileiras os astros do céu, chama pelo nome. Adore o Senhor, queridos. Coloque diante dele nesse momento. Diz ao mar a que te detenhas, dá forma aos montes. Aleluia. Soprou. Soprou em minhas narinas a vida que devo a Ele. Sonhou pra mim. Sonhou pra você. Um sonho tão lindo. Sonhou pra mim um sonho tão lindo, Eu vivo pra Ele. vivo pra Ele. Aleluia. Nosso Deus é grande. O que fazer diante de um Deus tão
diante de um Deus tão glorioso. Amém. Louvado seja o teu nome, Jesus. Nós te adoramos, Pai. Tu és maravilhoso, Senhor. Em ti podemos ver as maravilhas que o Senhor fez, faz e continuará fazendo. Nós sabemos e cremos em ti, no teu poder, na tua autoridade, nas diferenças que o Senhor faz na vida daquele que tem um encontro verdadeiro contigo. Muito obrigada, Senhor. Visita cada um de nós, continua operando em cada um de nós, trazendo, ó Deus, o consolo, trazendo, ó Deus, esperança, trazendo, ó Deus, dias melhores para cada um de nós. Nós choramos, nós te agradecemos. Muito obrigada, Senhor, porque podemos sentir a tua presença. Nós somos tão pequeninos, Pai. Tu és um Deus tão grande, tão maravilhoso. A ti toda a honra e a ti toda a glória. Recebe nosso louvor e a nossa adoração, em nome de Jesus. Poder sentar, queridos, o pastor está com a palavra. É bom estarmos aqui reunidos em nome do Senhor Jesus, cultuando e louvando o nome dEle. E hoje, de forma ainda mais especial, me alegra o coração de estar vendo a Leda aqui. Isso é motivo de nós estarmos assim, regozijantes, né? Se eu pudesse, eu estava pulando. Como Davi, quando viu a arca, ficou pulando. Mas é alegria para o nosso coração vê-la aqui, né? É o enxergar a mão do Senhor e o poder de Deus que faz o milagre acontecer, que age em nossa vida, que é tremendo. Deus abençoe. A Leila, minha cunhada também, Deus abençoe, né? Regina está aí também, Deus abençoe. Os demais, claro, né? Vocês também são importantes para mim, para a igreja, para nós, para Deus, para o culto. Deus os abençoe muito. Pedrão está ali, né? Queridos, nós vamos convidar as crianças, né, para o culto infantil. Quem vai ser o culto? Fátima? Vamos ficar de pé? Vamos orar pela palavra do Senhor que vai ser lida, falada aos nossos corações. Ó Deus, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, por esses momentos que aqui já passamos na tua casa. O melhor lugar que nós estarmos é nesse momento do culto em que nós estamos aqui reunidos, juntos como igreja do Senhor, louvando a Ti, cantando louvores ao Senhor e agora ouvindo também a Tua palavra, a Tua voz aos nossos corações. Fala, Pai Santo, aos nossos corações, abençoa-nos, Senhor Deus, na ministração da Tua palavra, que nós venhamos, ó Deus, a falar aquilo que o Senhor já determinou, já no alto céu da glória, já nos comunicou e já nos orientou a pronunciar. E também, ó Deus, nós lhe rogamos que Tu venhas estar também falando através da Fátima ao coração das nossas crianças, fazendo-as entender que Jesus Cristo é o Senhor, não há outro caminho, que vale a pena vivermos a nossa vida aos pés de Cristo. Nós te louvamos, ó Pai, por tudo que o Senhor aqui já fez e te agradecemos pelo que o Senhor ainda continuará fazendo em nosso meio. Perdoa, Senhor, as nossas faltas, é a minha oração que te faço em nome de Cristo Jesus. Amém. Podem sentar-se. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias, ou os aplicativos também, serve. Em Romanos capítulo 12, eu já tinha falado pela manhã, que nós estaremos falando em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, 2 versículos somente, que nós vamos estar hoje refletindo um pouco,
para a nossa vida, para a nossa vida devocional, para o nosso dia a dia, o que Deus tem para nós, para nos orientar nesta noite. E vamos então fazer a leitura do texto, Romanos capítulo 12, verso 1 e o verso 2 somente. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse texto nós já o conhecemos de cor, de tanto que a gente já passou o olho por ele, já nos debruçamos por ele, já ouvimos mensagens sobre ele, já meditamos sobre ele. Portanto, ele é um texto extremamente conhecido aos nossos ouvidos, à nossa mente, mas como a palavra de Deus, ela pode produzir também um efeito novo em nosso coração e em nossa vida e no nosso viver devocional. Portanto, nós vamos ficar atentos, embora o texto já seja conhecido, vamos nos atentar ao momento em que a palavra de Deus está sendo colocada aos nossos corações e vai estar assim sendo o Espírito Santo falando também aos nossos corações. A nós aqui da igreja e a você que também está em casa, preste atenção no texto. Se você puder, leia o texto em casa, pegue a sua Bíblia, o seu celular, procure lá o texto, Romanos capítulo 12, verso 1 e verso 2. Pois bem, o capítulo 12 de Romanos é um capítulo extremamente importante, por isso que nós o gravamos tanto, por isso que nós o lemos tanto. Romanos é uma carta de Paulo à igreja de Roma, uma carta de apresentação de Paulo a Roma, e ela tem objetivos. Os objetivos da carta, Paulo começa lá no início do capítulo 1, falando sobre, basicamente até aqui, falando sobre salvação. A salvação é para todos, a salvação ela vem para resgatar o homem do pecado, fala de Israel, fala do povo de Israel, e em determinado momento, Paulo chega ao ápice da sua carta, que é o ponto principal da carta, que é o capítulo 12. Portanto, quando a gente olha a carta de Romanos, e daqui para frente, quando vocês forem ler a carta, estudar a carta de Romanos, fiquem com isso na mente. Capítulo 12, versículo 1 e 2, o que nós lemos é o centro divisor da carta e do pensamento de Paulo à igreja de Roma. Como Paulo estava fazendo ali um grande estudo para a igreja de Roma, de toda a sua teologia, então pensemos que o capítulo 12, verso 1 e 2, é o cerne do pensamento de Paulo sobre Cristo. Isso é importante, porque depois do capítulo 12, verso 1 e 2, Paulo muda o seu discurso. Ele vem falando sobre uma questão a respeito do povo de Israel e da salvação. No capítulo 12, ele dá uma chave, aonde ele vira a chave. E depois do capítulo 12, ele começa a falar sobre a ética cristã. Olha como é que o pensamento de Paulo muda. Ele vem falando sobre o porquê da carta. Qual o motivo? A salvação. Salvação, Jesus. Chega no capítulo 12, ele vira a chave. Ele tem, é o que nós vamos ver hoje. E depois do capítulo 12, ele começa a falar sobre a ética cristã. Ou seja, tudo aquilo que ele apresentou no capítulo 1 até o capítulo 11, ele reapresenta, olha como é que isso é importante, ele continua apresentando a Jesus Cristo, porém, não mais como uma apresentação teológica, mas como uma apresentação prática. Vocês vão ver isso. Vocês, quando lerem Romanos, atentem para esse detalhe da carta. E aí ele começa esse trecho, que é a chave que Paulo está virando. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos. Bem, aqui nós vemos uma expressão que Paulo usa, que é rogar, que na verdade, rogar é mais do que pedir.
rogar não é uma exigência. Rogar é um clamor de Paulo que toca na sensibilidade dos romanos e na sensibilidade da igreja como um pedido de extrema importância. Rogar é diferente de você simplesmente expor um fato. Rogar é insistir com humildade, suplicar. Então, Paulo vem apresentando todo o seu conteúdo. Quando ele chega no capítulo 12, a primeira expressão que ele usa, que é um verbo, que exatamente requer uma ação, ele diz: eu rogo-vos, eu peço a vocês de todo o meu coração, prestem atenção. É isso que Paulo está falando. Ele vem escrevendo, vem falando, e o povo lendo a carta, que a carta de Paulo aos Romanos era uma carta aberta, porque depois ele circulava a carta. A carta aos Romanos não é por um motivo específico de problemas na igreja, como era costume Paulo escrever, mas era uma carta onde ele vai expressar ali todo o seu conteúdo, o seu pensamento de vida, sobre a sua nova vida em Cristo. E ele diz: olha, presta atenção, eu rogo a vocês que agora prestem bastante atenção no que eu vou continuar falando. Você percebeu, né? Também aqui eu vou beber isso aqui, vou ter que... Nem posso beber muito, senão eu tenho que interromper o culto para ir lá atrás. Porque a idade chega, viu? A idade chega, não pode beber muita água não. Senão a gente fica com dificuldade. Rogo-vos, pois, irmãos. É um pedido, é um clamor de Paulo à igreja de Roma e aos cristãos de uma forma generalizada, fazendo com que o povo acordasse, sabe? É uma sacudida. Irmãos, por favor, rogo-vos a ti. E aí ele continua dizendo: pois, uma conjunção onde ele liga um pensamento anterior a um pensamento posterior. Rogo-vos, pois. O que Paulo estava falando? Qual era o sentido de Paulo estar rogando à igreja de Roma? E o que ele estava falando? Porque o pois ali está ligando a uma oração anterior, a um pensamento anterior. Qual era o pensamento anterior? Está lá no capítulo 11, verso 25, que é a conclusão de todo o início da carta de Paulo. Ele está falando ali sobre a misericórdia de Deus com todos. Para nós, parece que é um assunto de pouca importância. Mas Paulo aqui estava falando que o evangelho não é somente para os judeus. Nós entendemos isso com clareza, porque nós somos gentios. Por nós sermos gentios, não sermos judeus da linhagem judaica, nós compreendemos isso e até aceitamos isso com facilidade, porque justamente esse evangelho chega até você, até mim. Mas para a época em que a igreja estava iniciando, o que Paulo vai falar que é o mistério de Deus, essa questão do evangelho para todos não era bem aceito. Essa foi, inclusive, uma das questões que Paulo vai tratar em quase todas as suas cartas. Irmãos, o evangelho é para todos. Irmãos, o evangelho não é só para os judeus. E os judeus, o povo judeu, o povo hebreu, eles tinham uma ideia, e Paulo vai falar isso no capítulo 11, do verso 25 ao verso 32, eles tinham uma ideia de um povo selecionado, escolhido, um povo que era muito bonzinho, um povo que Deus vivia com eles, e essa era a ideia em que eles não aceitavam e não gostariam de que Jesus fosse a representação de Deus na terra, que era aberto a salvação a todos. Eles desejavam que a salvação fosse só para eles. E Paulo vai lutar muito com isso. A primeira convenção, ou a primeira assembleia da igreja para discutir assuntos eclesiásticos, que quase que cai numa discussão enorme, lá em Atos dos Apóstolos, eles estão tratando sobre o evangelho que Paulo pregava, e os judeus diziam: não é para todos. E Paulo vai falar assim: mas por que não? Se Jesus morreu por mim, Paulo, judeu, mas também morreu pelo gentio, por aquele que não é. Aí Paulo vai falar justamente naquele concílio, o primeiro concílio da igreja, ele vai falar o seguinte: olha, Jesus veio
e morreu para todos. E aí Tiago vai entrar ali como líder da igreja e vai dizer, realmente, Paulo, você está certo, continua pregando para os gentios, e é por isso que o evangelho chegou até nós, por isso que o evangelho é uma notícia e é uma boa nova para toda a humanidade, por isso que Jesus mudou a história da humanidade, porque se fosse restrito somente ao povo judeu, esse evangelho já tinha acabado, tinha virado uma seita pequena, entre um povo pequeno, e ali já tinha diluído pelo curso da história. Como o evangelho abriu para todos, e o evangelho então passa a ser mudança para a humanidade. Todos são merecedores, inclusive eu, inclusive você. E aí Paulo diz, rogo-vos, pois, irmãos, e aí ele vem falando, olha, o povo, ele pecou justamente por entender, o povo judeu pecou justamente por não compreender que a presença dele entre os judeus era para mostrar a todos os povos quem Deus era. Tanto é que Deus manda Jonas pregar em Nínive, ele faz com que as pessoas alcancem o evangelho e o povo não gostava disso. E aí nós vemos aqui uma questão interessante, porque isso é um pensamento meu, né? Que os judeus não me ouçam. Porque o judeu bate no peito e diz assim, eu sou judeu, Deus me ama, e eu sou especial. Quando eu olho a nação judaica, desde o seu início, eu vejo assim, Deus, quando olhou do céu para a terra, viu o pior povo que existe na humanidade, chamado povo judeu. E ele falou assim, eu vou amar esse povo, porque eu amando o povo judeu, qualquer outro é fácil de amar. Até mesmo o babilônico, até mesmo o persa, sim, eu vou amar esse povo, porque esse povo, e a própria palavra diz, é um povo de dura servil, é um povo difícil, é um povo ranheta, é um povo complicado, por isso ele vai ser meu exemplo. Se eu conseguir amar esse povo judeu, a humanidade toda pode ter certeza de que eu também os amarei. É o contrário do que o próprio povo pensava, eles achavam que eles eram um pessoal seleto, não se misturava com os outros. E quando chega a Jesus, e quando a igreja aparece, eles pensam, esse é para mim. Mas aí Jesus vem falar o seguinte, olha, existe uma outra aliança que eu vou fazer com vós, com vocês. O meu reino não é dessa terra, eu vim apresentar algo novo, e o que eu apresento é para todos. E aí então o povo judeu começou a maquinar contra a igreja. E é isso que Paulo vai falar aqui. Quanto ao evangelho, verso 28 do capítulo 11, quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa. O povo judeu se transformou inimigo do evangelho por causa do próprio evangelho, porque pregava a todos. E aí ele diz, quanto porém à eleição, amados, por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes, o povo judeu, agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista de que vos foi concedida. A escrita de Paulo à igreja de Roma é uma escrita erudita, né? Então ela é meio complicada, mas o que Paulo está falando é que o povo judeu não aceitou a igreja, não aceitou o evangelho, justamente por acharem que eles tinham uma vocação particular e própria. E Paulo vai dizendo, olha, mas eles estavam errados, eles estavam em pecado, porque eles estavam caminhando longe do Senhor, porque Deus, o amor e a misericórdia de Deus é a causa do povo não ser consumido. A misericórdia de Deus é algo único e aconteceu
acontece uma única vez entre todos os deuses que podem pensar. A misericórdia só no Deus Yahvé, no Deus Criador. Porque os outros deuses, os deuses gregos, os deuses romanos, os deuses persas, eles não eram misericordiosos, eles não queriam viver a tristeza do povo, eles não queriam participar da humanidade que eles julgavam caída, porque eles eram deuses. Claro que eles não eram deuses, porque eram deuses com D minúsculo, e o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, Ele é misericordioso. Ele vem ao seu encontro, Ele vai na sua miséria, Ele consegue enxergar você no seu íntimo, Ele vai dentro do seu coração e chora contigo nos momentos de dor, Ele participa contigo naqueles momentos de luta. Isso, os deuses que eram propagados e pregados em toda a história da humanidade nunca foram assim. Eles queriam o contrário, eles queriam ser venerados, ser adorados e temidos. Ou você me adora ou eu te elimino da face da terra. Os deuses são assim. Mas o Deus Criador, o Deus que Paulo está apresentando à igreja de Roma, o Deus que nós servimos, é um Deus misericordioso. Essa característica de Deus, só o Deus Criador de todas as coisas, o Yahvé, o eu sou o que sou, ele tem essa capacidade de ser misericordioso. Então a misericórdia de Deus é essa que ama a nós dentro da nossa condição e da nossa própria miséria e pobreza, e ele diz, mas eu os amo de forma incondicional. Eu não espero de vocês que vocês sejam bonzinhos, amáveis, dóceis, carinhosos e tal, para depois eu te amar, não. Eu amo vocês do jeitinho que vocês são, ruim mesmo. Porque eu tenho misericórdia. Eu consigo descer ao seu nível para enxergar vocês. E Paulo então vai falando, olha, esse Deus que é a misericórdia de Deus, é o que ele está pedindo. Eu rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, apresentando um Deus misericordioso ao coração da igreja de Roma, que está apresentando ao seu coração hoje também. O Deus que você serve é um Deus misericordioso. Não é um Deus arrogante. Ele não requer de você nada, a não ser o seu amor e a sua presença e o seu carinho e a sua compreensão. Ele não quer de você nada. Aliás, o que nós podemos oferecer para Deus em troca do que Ele já nos deu? Nada. Ele já nos deu tudo. Hoje pela manhã nós estávamos estudando os evangelhos, estudando a carta o evangelho de João. Eu estou de carta aqui, carta não, evangelho. O evangelho de João, e aqui nos foi apresentado o Deus de amor, o eu sou o que sou, não é? Para nós. É esse Deus que, agora há pouco eu estava ali conversando com o prefeito Moacir e o diácono Simval, e estávamos falando sobre a arca, né, e tal, aí eu falei assim, é loucura, e é loucura mesmo, porque o mundo não vai entender isso. Aí você serve um Deus que é misericordioso, poxa, eu espero um Deus que seja dominador, que me domine. Uma das coisas que Deus não preza é lhe dominar. Deus te ama, mas não te domina. Quem domina é o diabo. Esse te domina, te prende, te amarra, você não tem nem para onde ir, você é conduzido. Deus não, Deus te dá liberdade de vida, porque Deus é misericordioso. E a misericórdia de Deus é algo que para o povo de Israel não entendia, e Paulo vai apresentar a misericórdia de Deus como algo maravilhoso. É uma vida nova. E aí ele fala sobre as maravilhas da sabedoria e dos desígnios divinos. Aí ele diz, olha, quão insondáveis são, é o verso 33, profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento, quão insondáveis são
os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele, para que ele venha a ser restituído? Porque ele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Ele apresenta um Deus incompreensível à razão e à mente humana. Eu sou o que sou, eu não compreendo isso. Ninguém compreende Deus. Porque Deus, ele se apresenta aqui contrário à razão e ao pensamento humano. Ele diz: olha, você é o que é, cada um de vocês, Glaucio, você é o que é, porque você tem uma história de vida. Alguém te ensinou o português, te ensinou a andar, a caminhar, porque até o andar e o caminhar, que nós julgamos ser natural do homem, não é. Isso é aprendido. Se não tiver quem os ensine, você não anda. E existem casos assim. Tem casos assim. Pessoas que não foram socializadas e vivem sem ser humanos. Porque ser homem é uma coisa, ser humano é outra. Então nós somos humanos, nós aprendemos. Então nós temos um início. Nós aprendemos a falar, nós aprendemos a entender o certo e o errado, nós aprendemos uma série de coisas. Deus aprendeu com quem? Quem foi que ensinou Deus? Quem foi que ensinou a misericórdia ao coração do Senhor? Eu sou o que sou. Porque Deus é eterno. Então ninguém o ensinou, isso não cabe na minha mente. A minha razão, o meu intelecto, o meu conhecimento, a minha subjetividade não alcança isso. Não alcança nem mesmo a eternidade. Ah, mas é porque Deus é eterno. Meu Deus, agora fundiu minha mente. Eternidade? Ora, tudo que eu sei tem início, meio e fim. Até a criação de Deus tem início, meio e fim. Um dia a terra nasceu, foi criada por Deus, hoje nós vivemos sobre ela, nem a cuidamos tão bem, mas vivemos sobre ela, mas um dia essa terra vai acabar. Nem a criação de Deus, ela é eterna, mas o Deus que nós servimos é eterno. Isso não cabe na cabeça de ninguém. E ele apresenta isso e depois ele vai falar sobre um culto racional. É isso que eu quero falar com vocês. Nós só estávamos apresentando o texto. Agora nós vamos entrar no texto. Ok? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Tudo isso que Paulo fala, apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável, isso tudo está resumido, ou melhor, está indicando o culto racional, que é a essência do que ele falou antes. Eu vou explicar isso. Culto racional. Lá no grego, essa palavra culto racional é lógicos latreia. Presta atenção nisso. O culto racional, quando ele fala culto aqui, é latreia. E quando ele fala racional, ele é lógico. Então, existe uma lógica latreia. O que é latreia? A gente pensa em outra coisa, né? Latreia, a gente vai pensar em outra coisa, não é nada daquilo que vocês estão pensando, né? Que tem um nome muito parecido, mas não é. O que é latreia? Latreia é servir aquilo que o homem dedica a totalidade da sua vida. Isso que quer dizer latreia. Então, quando ele fala racional, ele não está falando tanto da razão, mas ele está falando tanto do serviço. Porque o termo lá no grego que nós traduzimos como racional é latreia, que quer dizer o seguinte:
é a inteireza da vida, é a sua disponibilidade de trabalho contínuo. E aí ele diz, o homem que dedica a totalidade da sua vida a alguma coisa. Então, o que Paulo está falando? Quando ele fala, o corpo, sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus. Ele está dizendo para nós o seguinte, o verdadeiro culto, o culto realmente espiritual, é a oferta do corpo na sua totalidade. Nós aqui estamos reunidos num culto, muito bom, mas isso aqui, o período de louvor é que estivemos aqui maravilhosamente cantando. Paulo está falando, isso não é o resumo do culto ao Senhor. Ele está falando exatamente que isso aqui faz parte da sua vida cristã, parte, porque ele diz o seguinte, o verdadeiro culto é uma oferta do corpo e de tudo que se faz diariamente com ele para Deus. O que é culto? Culto é sua vida, é a sua vida com Deus. Isso aqui nós denominamos de culto. Liturgicamente, nós temos início, louvor, ministração da palavra. Isso faz parte do culto? Faz também. Mas Paulo está ampliando a nossa visão de culto. E ele vai dizer, olha, isso somente não é culto. Isso somente se você fizer isso, você pode estar fazendo um ritual. Você vem à igreja, você canta, alguém lê, alguém ora. Isso é um ritual. Paulo fala. Culto é muito mais do que isso. O culto verdadeiro não é a oferta de preces e orações elaboradas a Deus. Não é uma liturgia, por mais nobre que seja, nem de um ritual. Adorar realmente oferecer a Deus a sua vida todo dia, o tempo todo. Leda, quando você ia para o hospital, fazer o seu tratamento, ali era o seu lugar de culto. Você saía de casa cultuando a Deus. Mas no hospital, tomando injeção na veia, depois até ficando zonza, passando mal e tudo, é ali que é o seu culto ao Senhor. É isso que Paulo está falando. Paulo está falando que a nossa vida, ela não se limita somente a uma ação, a um momento. Não, o culto racional, o culto latreia, o culto lógicos latreia, é a nossa vida na sua inteireza. Quando o Vinícius sai para o trabalho, quando o Suelen faz lá o seu pão tão gostoso, nós estamos fazendo o culto ao Senhor. Quando a gente vai para a escola, dar aula, quando a gente vai para o trabalho e está executando uma tarefa, ali é o seu lugar do culto ao Senhor. Quando a gente está fazendo um trabalho lá burocrático, né, Léo? Ali é o seu lugar de culto. Quando a gente está costurando uma roupa, é o lugar de culto. Quando a gente está vendendo uma coisa, é o lugar do culto. Então Paulo está falando que, olha, nós apresentamos o nosso culto, o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele está dizendo, olha, que eu possa realizar, o verdadeira adoração é aquela que vê o mundo por inteiro, o tempo como templo de Deus. A sua vida é um templo ao Senhor. Às vezes a gente pensa assim, eu vou na igreja louvar e cultuar a Deus. Você vem na igreja continuar a sua vida devocional ao Senhor. Agora há pouco a Leila chegou e falou assim, viemos à igreja, glória a Deus, é bom sair de casa, e é bom mesmo. Mas aqui é uma continuidade daquilo que você fez ontem na sua casa, que você já fez hoje durante o almoço e que você vai fazer amanhã dando aula. É o momento que nós separamos para estarmos juntos.
E a própria palavra de Deus diz: é bom. É bom quando a gente está junto, a gente aprende junto, a gente se comunica junto, a gente vê junto, a gente e vai se colocar até a fazer a relação de um braseiro, né? Enquanto a gente está junto, a gente está se ajudando e orando junto. Amém. Mas a vida cristã é muito mais que isso. Aí eu escrevi aqui: podemos dizer, vou à igreja adorar a Deus, mas também podemos dizer, vou para o trabalho adorar a Deus, vou para o hospital adorar a Deus, vou fazer um almoço adorando a Deus, vou costurar uma roupa, adorar a Deus, vou trabalhar lá na logística de uma empresa de ônibus, louvando a Deus, vou, Lutero, fazer uma ligação dos cabos de telefone, eu vou adorar a Deus. A nossa vida é uma vida de adoração, é isso que Paulo está falando. A nossa vida com Cristo transborda simplesmente um ato, transborda para o nosso dia a dia. Quando a gente acordar, quando a gente sair daqui, eu ia falar pegar o carro, tem uns que vão a pé, né? Sai daqui, 2 passos, está em casa, amém, glória a Deus, né? Mas outros não, outros vão parar o âmago, né? Mas depois, não importa o que você faça, Deus é contigo, porque a sua misericórdia está te acompanhando, porque Ele conhece as suas fraquezas, Ele conhece o seu íntimo. Então o culto racional é o lógicos latreia, é a nossa vida por inteiro. E aí ele diz, eu esqueci minha agenda hoje aqui, tive que escrever num pedaço de papel que ficou aqui. E aí ele diz, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aqui nós vamos ver 3 questões. Conformar com o século. O termo lá usado é esquema. O esquema que ele fala ali é uma forma que muda dia a dia. O esquema é uma estrutura exterior. Então, quando ele diz assim, não vos conformeis com esse século, porque o esquema que ele usa de conformar é esquema, é a sua forma de vida, ela muda o tempo todo. Hoje eu tenho uma forma de vida, está caindo o cabelo, está dando barriga, estou envelhecendo, a junta vai doendo. Hoje eu não tenho mesmo o esquema que eu tinha quando eu tinha 20 anos, né, senhor Val? Hoje estava até a discussão aqui, o Simval estava falando que ele está pegando um cartãozinho sênior, não é isso? Um cartão sênior. Aí a gente brincando aqui, falou assim, é cartão de velho, né? Não, de sênior, né? Cartão de sênior. A gente muda, né, Simval? Isso é o esquema. E ele vai dizendo o seguinte, olha, a gente não se conforma, não vos conformeis com o esquema do mundo, com as mudanças que o mundo vem trazendo dia após dia na sua vida. Aí ele continua esse esquema do mundo, que é uma mudança contínua e constante. Agora há pouco, outro dia eu estava lá na faculdade e tal, e a gente estava falando sobre carta, né? Até outro dia eu até brinquei aqui falando de carta, né? E aí o professor falando lá, eu falei assim, olha, mas tem coisa mais antiga do que aqueles Orkut, aquelas coisas. Tem uma coisa muito antiga chamada carta e tal. Aí todo mundo riu, né? E tal. Eu falei com vocês outro dia, né? Então, sabe, os esquemas, eles são continuamente atualizados. Aí Paulo vai falar assim, olha, não vos conformeis com esses esquemas do mundo, porque os esquemas vão atualizando dia a dia a sua forma de ver o mundo e de pensar. Aí ele diz, mas transformai-vos, que é fantástico, né? Transformar aqui, a palavra lá é metamorfose,
que na verdade é o seguinte: o esquema é mudança contínua, metamorfose. Você muda a sua parte exterior, porém a morfê, a essência é a mesma. Então, quando Paulo diz assim, olha, o mundo, ele muda e vai se transformando. Nós, cristãos, nós sofremos metamorfose. Nós envelhecemos sim, nós mudamos a nossa estética sim, mas o seu íntimo é o mesmo, porque o Espírito Santo habita nele. Que coisa maravilhosa que Paulo está falando, que coisa linda Paulo está falando para nós, igreja. Eu posso mudar por fora, mas a essência de Cristo permanece em mim. E Paulo, em outra carta, vai dizer o quê? Hoje eu tenho a mente de Cristo, ou seja, o meu íntimo, o meu coração, as minhas decisões, a minha vida, a minha forma de íntima, a essência dela não muda, porque o Espírito Santo que habita nela. Olha que diferença, a do mundo é um esquema que muda o tempo todo. Nós não somos esquema, nós somos metamorfos. Nós mudamos a nossa forma, mas a nossa essência é a mesma. Por exemplo, dos exemplos grandes de metamorfose é a borboleta. Entra a lagartinha, não é? A lagartinha, depois ela vai entrar num ambiente chamado crisálida, que é aquela, ela vai ficar ali dentro, daqui a pouco ela vai se transformar, vai pegar asas, ela vai se transformar na sua aparência, mas ela continua sendo aquela mesma lagartinha que entrou, a sua essência é a mesma. Então, é isso que Paulo está falando para nós. Não vos conformeis com esse século que se transforma, muda o tempo todo, se adequando às realidades. Nós já vimos aí, dentro da história da humanidade, quanta coisa já aconteceu. Ora o pensamento é humanista, ora o pensamento é de outra forma. E aí ele vai falando, mas nós somos transformados, metamorfoseados pela renovação da nossa mente, ou seja, o nosso espírito é o mesmo, porque o Espírito Santo que habita em nós, ele continua habitando em nosso coração, embora nós mudemos a nossa aparência externa, engordamos ou emagrecemos, mas a essência de Cristo permanece em nós. E aí, quando nós vivemos a nossa vida no dia a dia, como o que eu falei aqui, como a lógicos latreia, ou seja, como uma vida contínua de adoração ao nosso Deus, aonde o nosso íntimo permanece o mesmo, mas nós envelhecemos e mudamos. Isso, ele diz, é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Coisa boa a gente envelhecer nos caminhos do Senhor. Porque a gente está sempre renovado pela presença do Espírito em nossa vida. É sempre frescor novo. O nosso físico, a nossa aparência muda, mas nós continuamos o mesmo. Aí ele muda, essa é a questão que ele muda a chave. E aí ele começa, bom, já que a sua vida é uma vida dedicada ao Senhor, já que você tem uma experiência de vida que a essência dela é a mesma, já que o Espírito Santo habita em você, já que o Espírito de Deus é misericordioso para contigo, que ele vem de encontro às suas necessidades mais íntimas e vive a sua intimidade e as suas lutas e as suas dificuldades, bem, já que isso acontece na sua vida, aí nós temos uma ética de vida diferente do mundo. Aí ele começa um outro discurso falando sobre as virtudes, o uso dos dons espirituais. Daqui para frente ele só vai falar sobre a prática da vida com o Senhor. Obediência, e ele começa o amor,
tolerância para com os fracos da fé, e aí ele vai dizendo: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, amai-vos cordialmente, no zelo não sejais remissos, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverante, compartilhar. Isso tudo é a prática cristã, que nós chamamos de ética. Moral são as leis, a ética é a prática. Então, quando nós pegamos a essência do Evangelho e trazemos para a nossa ética, é como se nós não precisássemos ficar refletindo sobre aquilo que devemos fazer ou não. Nós temos a consciência de Deus em nós para tomarmos as atitudes e buscarmos a presença de Deus durante toda a nossa vida. Que Deus esteja completando aquilo que porventura aqui não foi dito. Mas leiam a carta aos Romanos com esse pensamento. Capítulo 12 muda a chave, ele passa de um texto que ele está apresentando o Evangelho para um texto prático da vida cristã. E entenda que o nosso culto não está restrito a esse lugar e a esse horário, mas a sua vida é um culto ao Senhor. Quando sair, caminhar, aonde quer que esteja, você está ali cultuando a Deus. Não importa o que você faça, você é servo do Senhor, o que você faz é um culto a Deus contínuo na sua vida. Amém? Deus lhes abençoe. Nós vamos orar. Eu tenho aqui, cadê minha agenda? Aliás, antes da oração, obrigado. Eu quero comunicar à igreja que no próximo domingo nós vamos ter nossa assembleia de membros, né? Sábado nós vamos ter nossa reunião de oficiais e no domingo nossa assembleia de membros para alguns assuntos que nós precisamos tratar. Nós não vamos tratar sobre o estatuto no domingo que vem, não. Domingo que vem nós vamos tratar sobre como fazer o estatuto, tá bom? Eu vou trazer aqui algumas ideias, mas nós vamos terminar a escola dominical mais cedo um pouquinho, nós vamos ter a nossa assembleia, tá bom? E domingo que vem já é o primeiro domingo? Não, é o último, né? É o último, aí tem, tá bom. O outro já é a nossa Santa Ceia, ok? Eu vou botar no grupo lá. É o horário que a gente sempre reúne, 2 horas, de 2 até as 5, tá bom? Irmãos, eu agradeço a presença de todos, Deus os abençoe. Nós temos aqui alguns pedidos de oração. Nós vamos orar agora pela Evânia, pela Thelma, pelo Benjamin, pela Sheila, pela Carmen e pela Joana. São os pedidos de oração que nós temos aqui agora. Tá bom? Nós vamos cantar? Então, antes da oração que nós vamos orar, nós vamos cantar. Pode cantar um último hino? Eu quero também, nesta última oração, agradecer, né, os cuidados de Deus com a vida da Leda. Quero orar por ela aqui no altar do Senhor. Nós vamos cantar. Após a canção, nós vamos orar e encerrar o culto. E nesse momento em que nós cantamos, se o irmão sentir o desejo de entregar uma oferta ao Senhor da casa de Deus, é o momento para fazê-lo. Bom? Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé, queridos, e vamos cantar novamente aquela canção que diz que vem do céu.
nova chance, novo reino, novo recomeço, que vem do céu, que vem do céu. O caminho, a verdade e a vida que sonhei, que vem do céu, que vem do céu. Novo dom, nova graça, novo jeito de pensar, liberdade, santidade, alegria ao coração. Vamos louvar o nome do Senhor Jesus com alegria. Liberdade, 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 santidade e alegria no coração. alegria ao coração, que vem do céu, que vem do céu, que vem do céu, que vem do céu. Amém. Amém. Glória a Deus. Podem se sentar. Nós estamos experimentando se a nossa roupa, ela amassa, né? Fique de pé, por favor. Tergal, antigamente tinha essa propaganda, né? Senta, levanta, tá sempre passada, né? Muito antiga, né, Marinho? Marinho tá ali escondendo a gente, né, Marinho? Tergal, né? Não amarrota, não perde o vinco. Não é dessa época. Vocês são da época da Xuxa, poxa. Tá longe disso. Vamos orar? Deus abençoe a todos. Eu agradeço a presença de vocês. Que o Senhor conceda uma semana abençoada na presença dEle. Vamos orar? Santo Deus e eterno Pai, em Teu nome, Senhor, estamos encerrando esse culto. Mas é somente esse momento da liturgia, Senhor, porque o culto nós levamos para conosco na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso caminhar para a nossa casa, no amanhã, no deitar, no levantar. Tudo quanto fazemos, Senhor Deus, nós dedicamos ao Senhor porque são Teus. O nosso culto é uma vida contínua diante do Senhor. E, ó Deus, nós Te louvamos, ó Pai, por esse momento que aqui passamos. Momentos estes, ó Senhor, que a Tua palavra foi lida, que nós cantamos louvores ao Senhor, que são importantes para nós também.
E, ó Deus, eu te peço, em nome do teu Filho Jesus, que o Senhor abençoe a Ivânia, Senhor Deus, que o Senhor esteja abençoando a Thelma, o Benjamin, a Sheila, Senhor Deus, a Carmen, a Joana. Ó Pai, nós te louvamos e te pedimos, ó Senhor Deus, que tu uses de misericórdia com cada um desses. Aqui, Senhor Deus, tem pessoas que estão enfermas, que na nossa forma de agir, muitas vezes achamos que não tem nem mais jeito, mas o Senhor, para o Senhor, nós sabemos que tu podes todas as coisas, e lhe pedimos aqui o teu milagre acontecer. Que o Senhor esteja efetuando aqui um milagre na vida dessas pessoas e que elas possam entender que não foi pela ação dos médicos, que não foi pela ação dos remédios, mas foi pelo teu Santo Espírito que elas se recuperaram e ficaram boas. Ó Deus, continue com a tua igreja, com o teu povo, nos dê uma semana abençoada na tua presença. E em um momento, Senhor Deus, neste momento eu quero te agradecer pela tua serva Leda, Senhor. Ó Deus, nós não temos aqui palavras humanas para te agradecer o milagre que o Senhor tem feito na vida da tua serva. Ó Deus, como é bom ver a Leda aqui, como é bom estar presente com ela aqui. Ela para nós é um presente do céu para nós. Continua, Senhor Deus, a derramar as suas bênçãos na vida da Leda, do Humberto, do Pedro, de toda a família, Senhor. Continua a guardá-los de todo o mal. Dê a eles sempre uma esperança renovada no Senhor. Ó Deus, que esta família seja guardada por Ti, Senhor. Te rogamos também, ó Pai, por aqueles que nos ouvem, nos assistem pela internet, que o Senhor esteja indo de encontro a cada um deles, Senhor. Fala aos seus corações, ó Pai, de forma muito particular e verdadeira, ó Deus. E a nós que estamos aqui reunidos, que o Senhor também esteja falando, cada um de forma muito particular, muito, Senhor Deus, pessoal, para que nós possamos compreender a inteireza do teu evangelho sobre a nossa vida e sobre a bênção que nós já recebemos em Cristo Jesus. Perdoa, Senhor, as nossas faltas, perdoa, Senhor, os nossos pecados, nos leve em paz para as nossas casas, Senhor Deus, nos livra de todo mal, é a nossa oração que te fazemos, em nome do teu Filho Jesus Cristo, amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o consolo do Espírito Santo de Deus esteja com todo o seu povo hoje e até o dia da sua volta, amém. Deus os abençoe.